dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso grandioso Deus e Pai e do seu bendito e amado Filho, Senhor Jesus. Amém? E eu nem sei o que eu vou dizer, mas foi tão precioso. Pastor, foi Deus quem fez isso e Ele usou para falar desta forma. Essa palavra foi do Senhor, foi de Deus. Tenho esse mesmo desejo no meu coração, que Deus venha operar de uma forma gloriosa na igreja de hoje. Ninguém mais do que Ele ama a sua igreja. Então nós podemos ter esperança de que Ele venha nos visitar e não só impactar o nosso coração, mas mais que isso, operar uma transformação verdadeira, radical na nossa vida. Gostaria de orar antes. Vamos curvar nossa fronte. Nosso Deus, Santo, Eterno, glorioso, todo-poderoso, nosso Pai. Humildemente, Senhor, com o coração humilhado, quebrantado, reconhecido das nossas falhas, fraquezas, misérias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho, que não morreu em vão, que não sofreu em vão, que não derramou seu sangue divino, precioso, puríssimo, em vão, mas que realizou esta obra tão gloriosa, poderosa, efetiva, para operar em nós aquilo que o Senhor Deus e Pai determinou desde a fundação do mundo. Que sejamos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, seu bendito Filho. Participantes da sua divindade. Na verdade, como diz o apóstolo Pedro, participantes da sua natureza, que é santidade. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Venha abençoar-nos através da tua santa e bendita palavra. A única esperança que temos é a tua palavra, que é poderosa e unida ao teu Espírito Santo, pode operar em nós, ó Deus, aquilo que nós necessitamos e carecemos, que o teu coração deseja. Esperamos isto, guardamos isto, no nome do Senhor Jesus, para a glória dele. Amém. Irmãos, no breve catecismo escrito pelos puritanos, na pergunta 35, que é assim: o que é santificação? Então eles escreveram, a resposta deles é: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Eu vou ler outra vez, preste atenção, isso é importante. Santificação é a obra da livre graça de Deus. Quer dizer, nós é que lutamos, queremos, desejamos, buscamos a santificação, mas ela é uma obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser.
segundo a imagem de Deus. Santificação tem esse propósito: sermos conformes à imagem de Cristo, a imagem de Deus, em santificação. Habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então, santificação não é uma coisa mística que a gente recebe assim de repente, pedindo pela oração algo que venha. A santificação é um processo da livre graça de Deus operando em nós e que envolve morte. Essa palavra é muito importante. Não haverá vida cristã e nem santificação alguma verdadeira sem morte. Então, os puritanos, especialmente John Owen, têm uma exposição a respeito desta doutrina chamada da mortificação, que nós precisamos compreender. Como o pastor falou, nós muitas vezes entendemos a vida cristã como tendo Cristo ao nosso lado como um sócio. Nós queremos Cristo conosco na nossa vida, para ser nosso companheiro, amigo, nos abençoar, abençoar as decisões que nós tomamos, nos dirigir o caminho, nos livrar do mal e por final, nos levar para o céu. Nós queremos Cristo assim. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que Cristo não tem nenhum interesse de se associar a você. Nenhum. Ele não quer de forma alguma isso. Porque a sua vida é uma vida corrompida pelo pecado. Você é um filho de Adão, existe uma maldição sobre a raça adâmica. E não há nenhuma possibilidade de recuperação. Geralmente eu pergunto sobre o entendimento de depravação total. O que as pessoas acham que realmente significa depravação total? Qual o dano que o pecado realizou na nossa vida? Qual a extensão do dano? Então eu pergunto, se você tem um radinho de pilha e você gosta de ouvir, de repente ele para de tocar. Você bate e tal, mas se ele não toca de novo, você então vai ao técnico, né, eletrotécnico lá, o rapaz que conserta, e você diz: rapaz, parou de tocar o meu radinho. Então ele pode fazer assim, dizer assim: primeiro, está aqui uma bobagem, olha, ligar aqui, pronto, voltou a tocar o radinho. Ou ele pode dizer assim: olha, teve um curto-circuito aqui, razoável, não posso, você tem que deixar ele aqui uns 15 dias, aí ele dá para recuperar, ele vai voltar a funcionar. Você volta daqui a 15 dias, seu radinho vai estar bom. Ou ele diz assim: joga no lixo, o dano foi total, não tem nem como recuperar isso, pode jogar fora. E eu pergunto, qual desses três representa depravação total? Será que foi um dano grande, mas que tem chance ainda e a pessoa pode ser consertada e pode melhorar? Ou não tem mais jeito nenhum? O que você acha?
Depravação total, meus irmãos, significa que não tem mais jeito nenhum. Não há como reformar, não há como consertar. Por isso, a proposta do Evangelho em Cristo Jesus é novo nascimento, é criar de novo. O pecador tem que ser recriado em Cristo Jesus, porque não tem como recuperar. Como é que Cristo vai se associar com você? Tem crente querendo viver a sua vida ao seu modo, a sua vida cristã, ao seu modo, tendo Cristo com ele. Mas não dá. A vida cristã, proposta por Cristo e proposta no Evangelho, é uma vida que nasce da morte. E isso está difícil de compreender. Os crentes não entenderam o que significa seguir a Cristo. Qualquer religião do mundo vai propor a você uma aderência aos seus propósitos, à sua filosofia e pensamentos, e não vai nunca pedir nada tão radical. Vai pedir que você simplesmente se adeque, absorva os seus ensinamentos e procure reformar a sua vida a partir desses conceitos. Seixonoye, qualquer uma dessas que você for, vai ser assim. Você não vai encontrar nenhum dessas seitas ou religiões fazendo a proposta que Cristo faz. A proposta de Cristo é a seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. E não vem dizer que Jesus está propondo o seguinte: você vem, a cruz é um sofrimento, a vida cristã envolve sofrimento. É claro que envolve, mas Jesus, quando falou de tomar a cruz diariamente, não foi no sentido de sofrimento, foi no sentido de morte, porque o verso seguinte diz: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por amor de mim, este achará. Então a cruz é para perder a vida, é para morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer. Então, isso envolve uma renúncia da vida. Imagine, você tem seus planos, seus ideais, você tem seus sonhos, seus direitos, e abrir mão de tudo isso. Quer dizer, você desiste da sua vida, disse: meus sonhos, meus direitos, meus ideais, não quero mais saber deles. Perdi a minha vida. Eu agora me entrego a Cristo, perco a minha vida, quero me unir a Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição, para então viver não mais para mim mesmo, mas para Ele. Então, essa é a proposta que muitos crentes não entenderam. E é claro que Satanás não quer que você entenda isso. Essa proposta de evangelho que nós estamos vendo hoje, em que o crente está vivinho da Silva, tendo Cristo como sócio, é do diabo. Isso é maligno. Ele é o teólogo por excelência, herético, é verdade, para formular propostas aparentemente boas, espiritualmente falando, mas que são barco furado, falácia. É como se você tivesse assim já interessado, porque é o seguinte: ele vai fazer de tudo para que você não
não venha para Cristo e não entenda nada do Evangelho. Mas quando não tem jeito, ele viu que não tem jeito, que você está vindo mesmo, aí ele diz assim, olha, é o seguinte, não precisa ir para a cruz. Cruz dói, é renúncia, é perder a vida. Eu posso lhe arranjar uma vida cristã, joia, não dói nada, você não precisa morrer, não precisa ir para a cruz. A grande maioria está fazendo assim. Você entra no meu camarim, eu dou uma guaribada, um ajeitado, lhe ensino todos os trejeitos como ser crente. Como é que se faz para orar? É só olhar, aprender, é fácil. As coisas que você tem que fazer, quer dizer, no mínimo, ir domingo, vai lá, bate o ponto e tal, faz as suas obrigações, dá o dízimo e tal. Mas não precisa morrer. Você sai daquele camarim, maquiado, crentão, ninguém nota nada, só que daqui a pouco você percebe que essa tal vida cristã forjada no camarim do diabo não tem consistência. Ele passa a rasteira, você cai e fica, ué, mas cadê? Não, não se preocupe, a gente é humano, nós ficamos caindo assim, cai, levanta, é assim mesmo. E vai levando essa vida, daqui a pouco você se acostuma e tal, acha que é isso mesmo, se acomoda e aceita isso. Mas quando você é confrontado pela palavra de Deus, você vê que a sua vida cristã é nada, é mentirosa, é falsa, ela não é verdadeira. E eu vou dizer uma coisa, se você é um eleito de Deus, Deus não vai deixar você continuar assim. Ele vai, pela sua palavra, confrontar você como um espelho, mostrar a verdadeira situação que você se encontra espiritualmente e ensinar o caminho certo, a cruz. Então vamos abrir em Romanos capítulo 6, porque é o texto básico nesta grande carta do apóstolo, que é Romanos. Esse é um manual do Evangelho, de como de fato as coisas funcionam e tem que acontecer. Se você seguir Romanos passo a passo, não tem como errar. Não dá para pular o capítulo 6 para ser crente. É preciso experimentar o capítulo 6. Veja, vou ler até o verso 14. Preste atenção, acompanhe. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que texto maravilhoso. Mas você percebe que a proposta do Evangelho é a sua união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Não há como ser verdadeiramente crente sem passar por essa experiência. Na verdade, isto já aconteceu, é um fato já realizado na cruz. Quando Cristo estava ali morrendo, ele não estava sozinho, você estava lá, com ele. Quem ontem participou aqui da nossa ministração, viu que o Senhor Jesus desceu dos céus para cumprir a vontade do Pai, que era resgatar os eleitos, que o Pai entregou solenemente a ele num livro, escritos os nomes. E que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, tinha perfeita consciência de que era por estes que ele tinha que morrer. Suas ovelhas, sua igreja, era por eles que ele tinha que dar a vida. Então a morte de Cristo não foi representativa pela humanidade. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele substituiu pecadores que ele bem conhecia, sabia o nome e amou como o Pai amou profundamente. Então, quer dizer que os crentes, os eleitos, os que o Senhor escolheu e que agora está chamando, e tem chamado e vai continuar chamando, estes vão experimentar todos os efeitos da sua união com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. É este o propósito. Você não pode aceitar outra coisa, porque ele morreu por você, ele pronunciou o seu nome entre gemidos, ele veio por sua causa, ele pensava em você, ele deixou a glória por você, e então ele lhe substituiu. Era você naquela cruz, com ele, unido a ele, morrendo e sendo sepultado. E quando ele ressuscitou substituindo cada um dos eleitos. E então todos ressuscitaram com ele. Isso é um trunfo, porque é algo já realizado e que tem um poder extraordinário contra o pecado na sua vida. E que basta você ter consciência, compreender isso, é por isso que está relatado nas Escrituras, o Espírito Santo agora está lhe ensinando sobre isso, e você está aprendendo sobre isso, e ele vai agir no seu coração para que por meio da fé você se aproprie disso e passe a experimentar uma transformação, um poder glorioso que vem da cruz para mortificar o pecado. Se você puder prestar atenção nesse versículo, verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Considerar-se morto para o pecado é uma atitude de fé. É você compreender, porque a fé não é no ar. A fé, ela é resultante de uma compreensão da verdade, da doutrina. Então você compreende que isso aconteceu de fato,
e pela fé se apropria disso. E considere-se morto. De forma que você agora pode dizer não ao pecado, porque não, isso já aconteceu. Eu tenho esse trunfo. Eu morri com Cristo. O pecado não é erradicado da nossa vida. Só o será quando formos revestidos de incorruptibilidade naquele grande dia. Até a morte, ele estará ligado à sua natureza corrupta. Mas ele é anulado na sua força e sua influência. Ele não domina mais, ele não pode mais dominar quando você se considera morto e, pela fé, se apropria disso, compreende essa verdade e então faz uma entrega realmente agora da sua vida para Cristo, compreendendo que morreu para o pecado, para o mundo, para você mesmo, para essa vida. Você agora pertence a Cristo, está unido a Ele e tem todo o poder glorioso do Espírito pelos recursos da cruz contra o pecado. Bem, a morte de Cristo, então, ela visava este fruto. A morte de Cristo tinha esse propósito de que muitos fossem beneficiados com esta morte por causa da união com Cristo. Veja, dê uma olhadinha, por exemplo, em João, no capítulo de número 12. Nós temos aqui um episódio na vida de Cristo, já bem no fim do seu ministério, chegando já perto da cruz, a partir do verso de número 20. Eu vou ler, preste atenção. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Vamos analisar isso aqui. Imagine, Jesus está falando a uma grande multidão, está bem perto da festa da Páscoa e da sua morte. Jerusalém estava em polvorosa, havia muita gente. E então os prosélitos gregos vieram. E quando eles chegaram, queriam falar com Jesus. Chama André, nós queremos ter um encontro com Jesus, é possível? Então André chama Filipe e diz: então os gregos querem falar com Jesus. Vamos lá falar com ele. Jesus ocupado, falando, mas eles interromperam e disseram: olha, tem um grupo de gregos que quer falar com o Senhor. A resposta de Jesus é uma resposta estranha, né? Jesus disse: vai lá, diga para eles assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Imagine, André deve ter olhado para Filipe. E chegaram lá e disseram: o Senhor Jesus disse, se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O que é isso? Por que Jesus deu esta palavra? Então, os estudiosos da palavra de Deus dizem o seguinte: esses gregos eram prosélitos. Eles vieram adorar, eles vieram para a festa. Mas quando chegaram, eles ouviram logo a notícia: olha, tem um rabino maravilhoso, que fala com uma autoridade, não como os escribas e fariseus. É uma coisa extraordinária. Deus está com ele. Ele faz sinais, prodígios, até mortos ressuscitou. Só que tem uma coisa:
todo mundo está sabendo que as autoridades estão decididas a matá-lo. Não vai demorar e ele vai ser morto, é o que nós estamos sabendo. Aí eles pensaram, vamos lá, a gente faz uma proposta para ele. O senhor vai para a Grécia, nós o levamos lá, o senhor vai ser nosso rabino, e nos ensina, e nós lhe livramos da morte. O senhor fica lá conosco, nós vamos lhe dar tudo. E o senhor não vai para a cruz, porque estão querendo matá-lo. Essa era a proposta que eles queriam fazer. Ora, o Senhor Jesus, sabendo perfeitamente disso, porque ele conhece e sabe todas as coisas, respondeu, vá, diga para ele, seu grão de trigo caindo em terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu tenho que morrer. Aí está o segredo, porque eu morrendo, todos morrem e nascem para uma nova vida. E ele diz isso, quem achar a sua vida perde, mas quem perder por amor de mim achará. Então você veja que é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Ele sabia que a morte dele não era representativa, mas uma morte eficaz, unida a todos estes eleitos a ele, iriam então frutificar, serem frutos de uma nova vida. Então nós temos que compreender isso. Agora, você, para considerar-se morto, tem que fazer uma renúncia. Não há como você se considerar morto e continuar vivo. Você tem que fazer a renúncia e colocar tudo aos pés de Cristo. Se não acontecer isso, não vai. Veja, por exemplo, 2 Coríntios, vamos começar no capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 10, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vou repetir. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida, sua vida, se manifeste em nosso corpo. Então, quando você morre para você mesmo, para suas vontades, desejos, ou quando você é confrontado com alguma coisa que você sabe que não está de acordo com a vontade de Cristo, mas você quer, e então, se você considera-se morto, você desiste da sua vontade e faz a opção pela vontade de Cristo. Você morreu, você então viveu para Cristo. Mais ou menos isso. Quando a sua vontade, que é essa do relógio aqui, cruza com a vontade de Cristo, e você então desiste da sua vontade, pela vontade de Cristo revelada na sua palavra, e então você morreu, e a vida de Cristo se manifestou na sua carne mortal. E isso todo dia. É isso que é considerar-se morto. É fazer isto. Negar-se a si mesmo, é isto. Negar a sua vontade carnal em favor da vontade de Cristo. Quando isto acontece, você morreu e a vida de Cristo se manifestou na sua carne mortal. E a vida cristã é isso, é a vida de Cristo se manifestando na nossa carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida dele se manifesta na minha carne, porque eu já morri.
se você virar a página no capítulo 5, verso 14, nós temos esse versículo magistral. Que coisa extraordinária. Veja, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou repetir, espera aí, presta atenção. Olha, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos os eleitos, né? Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é isso. Você não pode viver mais para você mesmo. Você tem que viver para Cristo. Só para Cristo. Mas pastor, eu tenho meus trabalhos, meu escritório que eu tenho que ir, eu sou médico, eu sou professora, eu sou vendedor, faço vendas e tal, tenho meu trabalho. O senhor está sugerindo que agora eu não faço mais nada, igual pastor, vou fazer nada, como pastor não faz nada. Vou ficar só para Cristo, é assim, é? Não, não é isso. É que você agora, médico, professor, no escritório que for, você tem que fazer isto para Cristo. Para Cristo. Você tem que entender que seja qual for o seu trabalho, é uma oportunidade de glorificar a Cristo e pregar a Cristo. O seu escritório ali, você está fazendo aquilo, faça para Cristo, não para homens. Em nome do Senhor Jesus, faça tudo. E entenda, ali está o seu campo missionário, a sua tribo de índio. Você tem que evangelizar e saber aquelas almas que Deus colocou ali sob sua responsabilidade espiritual. Você tem que ir para o escritório como quem vai para uma obra. Um campo missionário para servir a Deus. Você agora não vive para você mesmo. Os jovens que estão pensando no que vão fazer, não fiquem pensando o que vai dar mais dinheiro, onde é que eu posso ganhar mais e tal. Pense, onde posso servir mais a Deus? Onde eu posso glorificá-lo mais? Minha vida agora está aos pés de Cristo. Você vai orar e dizer, Senhor, diga-me, Tu és o meu amo, o meu Senhor, eu não vivo mais para mim mesmo. Onde o Senhor quer que eu esteja? Para servir-te. Ninguém escapa. Se você não tem trabalho nenhum, faz o trabalho aí na sua casa, você é uma mãe, esposa, então sirva a Cristo. Você tem que ali criar seus filhos para a glória de Deus, para a glória de Cristo, e tem que investir nisto com oração, buscando na palavra de Deus todos os recursos para ministrar aos seus filhos, e assim você vive para Cristo. Acabou sua vida. Acabou. Agora é viver para Cristo. Então essa dicotomização entre sagrado e profano que nós aprendemos, é da nossa cultura, tem que acabar. Não existe isso. Tudo é sagrado ou pecaminoso. O que é pecaminoso é pecaminoso. Cristo não tem comunhão com o pecado, e você não pode, unido a ele, se envolver com nada pecaminoso, levar seus membros para se envolver com o que é pecaminoso. Mas o resto você faz em nome de Jesus. Eu vou para a praia. Vá em nome de Jesus. Vá glorificando a Deus. Cuidado com o que veste.
na praia, para glorificar a Cristo e não escandalizar. Mas é em nome de Jesus. O que vai dirigir sua vida vai ser a glória de Cristo. É Cristo. Você agora só tem um motivo de respirar: Cristo. Ou é assim, meus irmãos, ou estamos brincando de igrejinha, e estamos fora, porque não existe outra proposta do Evangelho para nós. Não existe. Bom, isto é o que nós poderíamos chamar da proposta fundamental do Evangelho, é o início. Com isso você ganha a posição de absolutamente justificado e santificado em Cristo diante de Deus. E isso é perene, isso é para sempre. Mas existe uma mortificação diária que nós precisamos aprender com relação aos nossos pecados. Porque eles estão aí e precisam ser anulados na sua força e influência na nossa vida. E cabe a você identificar aquilo que é contra a vontade de Deus e que é pecaminoso, que é a sua fraqueza. Então você dê nome aos bois, você sabe o que é, você identifique o pecado e vai ao pé da cruz. Você vai orar por isso e vai estabelecer uma guerra santa contra esse pecado, até matá-lo. O seu objetivo é matar, é esmagar esse pecado, de tal modo que ele não tenha mais nenhuma influência na sua vida. Então você vai ao pé da cruz, porque é ali que está o recurso. Se o sangue de Cristo lhe purificou de todo pecado, lhe perdoou e alcançou o perdão e a justificação, a cruz lhe traz o recurso e o poder para libertar você do pecado. E ali, ao pé da cruz, em oração, colocando esse pecado diariamente, em lágrimas diante de Deus, para que ele não lhe domine mais. É você considerar-se morto para ele, lembrar que isso aconteceu como um triunfo contra o pecado. Então, não faça como geralmente as pessoas fazem. Elas perdoam a multidão, dizem, fazem uma oração: perdoa todos os meus pecados, ou perdoa a multidão dos meus pecados, perdoa os meus pecados, com o perdão dos meus pecados. Não é só isso. É claro que nós podemos orar assim, mas existe uma ação mais específica. É um enfrentamento específico de um pecado, que você tem que dizer o nome dele e apresentá-lo diante de Deus seriamente, e ficar incomodado e insistir com Deus em oração por essa mortificação, que ele seja destruído definitivamente na sua vida. E é assim que vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e em santificação. Meus irmãos, a palavra de Deus nos foi dada como um poder eficaz para produzir em nós a vida de Cristo, para cada vez mais, através da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, nós experimentamos cada vez mais parecer com Cristo. E é através desta luta de mortificação que isso vai acontecendo. É preciso crer no poder da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus para lhe lavar e extirpar pela raiz todo o pecado. O
poder é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Se você voltar lá para Romanos, estou concluindo já, Romanos capítulo 8, nós então temos aqui, no verso de número 11, essa palavra: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Notou que o poder aqui é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder vai vivificar o seu corpo. Sabe como ele faz isso? O Espírito Santo vai imprimir em você uma lei, chamada lei de espírito e vida, que lhe livra da lei do pecado, da morte. Então, esta lei de espírito e vida é o poder de Deus, do Espírito Santo, mesmo que ressuscitou a Cristo, lhe vivificando para que você possa, e não é com dificuldade, é na verdade com facilidade, no poder de Deus, dizer não para o pecado. Um pastor da igreja que eu fui pastor, ele foi pastor bem anteriormente, e eu, quando cheguei lá, eu vi essa história, que ele tinha um rapaz que se chamava Camilo, e esse rapaz queria fazer profissão de fé, queria fazer a profissão de fé dele, se batizar, mas o pastor sabia que ele não tinha se convertido verdadeiramente. Estava lá interessado, mas ainda não havia compreendido. Mas ele insistiu. O pastor então reuniu um conselho para conversar com ele. E o pastor então fez uma pergunta: Camilo, você está andando assim na rua e vê uma moça bonita andando assim, qual a sua reação? Aí ele disse: pastor, eu boto a mão assim e digo: quieta, Camilo. Aí o pastor disse: não é assim não, Camilo, tá? Não é assim, falta ainda uma obra do Espírito Santo no seu coração, porque quando o Espírito Santo opera no coração, você não tem um esforço que você tem que fazer, aquilo vem naturalmente, você sabe que agrada a Deus, que não agrada, e não vai ter dificuldade de você fazer. Eu represento isso, por exemplo, dou a ilustração. Você olha para um passarinho, é um pardal que a gente vê todo instante, ele está aqui, de repente ele quer ir para aquele telhado, você não vê ele fazendo esforço para voar e chegar no telhado, voa, está lá no telhado, daí de lá ele vai para outro lugar, com facilidade. E se você raciocinar e pensar, existe uma lei contra ele, é a lei da gravidade, a lei puxa ele para baixo, mas ele voa e vence a lei da gravidade com naturalidade, porque Deus colocou uma lei nele, com os recursos das asas, mas na natureza Deus colocou nele esta lei, de modo que ele vence a lei da gravidade tranquilamente. Ele não fica pensando: como é que eu vou pular daqui para aquele telhado? Não. Então é gente querendo viver a vida cristã assim. Eu não posso, eu tenho que. Está errado, porque quando você de fato nasce para Deus, o Espírito Santo, com o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, lhe dá a lei de espírito e vida em você. Então você naturalmente vai rejeitar o pecado. Eu quero dizer que a palavra de Deus não ensina impecabilidade. Eu não estou aqui ensinando que se você de fato morrer com Cristo e tal, vai chegar uma hora que você não vai pecar mais. Tranquilo.
Não. Deus vai lhe dar uma vida realmente santa e que vai crescer cada vez mais em santidade. Mas você vai cair. Você vai cair. Mas é um acidente. O pecado na vida do novo nascido e daquele que de fato considerou-se morto com Cristo e vivo com Ele, vai se tornar um acidente e não a normalidade. Não prática de pecado, mas acidente. E você vai crescer cada vez mais em santificação. E vitória em vitória, para a glória de Deus. Então os puritanos ensinavam isso. Isso era a base para a piedade deles. Eles praticavam a mortificação. Os puritanos eram ensinados a fazer isso diariamente, a colocar pecados ao pé da cruz e rogar que ele fosse extirpado, morto, moído e anulado na sua influência em suas vidas. E então, com isso, iriam experimentando cada vez mais, na graça de Deus, crescimento espiritual e em santificação. Que Deus abençoe os irmãos. Posso também, pela fé, crer nisso e fazer uma entrega total e entender que seguir a Cristo só é dessa forma, só pode ser desse jeito. Oh, que o Espírito Santo lhe ensine isso, que Ele fale ao seu coração e lhe dê essa graça, essa experiência, e você experimente uma nova vida para a glória de Cristo. Amém.